Então, pastor, qual é o tema da nossa palavra? É o poder de uma decisão. Diga para seu irmão, há poder na sua decisão. Amém? Então, durante a palavra você pode tirar foto, você pode anotar, você pode postar. E se você não me segue, já me siga nas redes sociais. Amém? Quem não me segue, levanta a mão, deixa eu ver aí. Não levanta a mão, misericórdia. Já vai começar agora, entra no Instagram e já segue. Amém? O poder da decisão. Irmãos, ao longo da minha vida, preste atenção no que eu vou falar para você. Ao longo da minha vida, eu fui percebendo que algumas decisões eu precisava tomar. Ao longo da minha vida, eu tive que me posicionar em muitas coisas. Em muitas áreas da minha vida, eu tive que me posicionar. Eu sei que você já leu meu livro, meus livros, né? Você já me ouviu pregar falando sobre isso. Quando eu me converti, eu tinha 14 anos de idade. Então, desde os meus 14 anos até agora, os meus 30, Deus, Ele foi falando ao meu coração e eu tive que tomar decisões para obedecer à voz dEle. Muitas coisas que hoje eu vivo é resultado das decisões que eu tomei há 16 anos atrás. Há 16 anos atrás eu tomei uma decisão. Eu aceitei ao Senhor como o único e suficiente Salvador da minha vida. E ali então o Senhor começou a fazer um reboliço na minha vida. O Senhor começou a mudar coisas. O Senhor começou a mudar o meu destino. O Senhor começou a mudar coisas que eu jamais imaginaria que eu teria de mudança. Ao olhar para a realidade da minha casa, da minha família, eu jamais imaginaria chegar hoje no nível que eu tenho. Aonde eu estou, e como eu vivo, e aquilo que eu como também. Os irmãos brincam que eu sou contra o podrão, eu sou mesmo. Esses dias eu demonstrei amor pela vida de alguns discípulos meus. Né? Tiago. Fomos fazer uma comunhão depois do culto. Tinha um podrão bem na frente da casa do Tiago. O que vamos comer? Vamos comer ali, pastor. Os irmãos estavam me desafiando. E eu tomei uma decisão, eu comi. Jesus amado. Foi uma bênção. Poderoso. Eu peguei o maior. O Tiago falou, pastor, você está com fome? O senhor está com fome? Eu falei, tô. Então pega esse aqui. Eu não aguentei comer. Deixei o dízimo para o Senhor. Tomei uma decisão ali de comer e demonstrar amor aos irmãos. Mas você sabe que hoje eu consigo ser um pouco mais rigoroso nisso? É porque eu tomei uma decisão e eu comecei através dessa decisão, desse posicionamento, a provar coisas que eu olho assim, Senhor, já não compete mais a mim comer isso, eu quero comer outras coisas melhores. Se o Senhor já me abriu portas para isso, então eu quero viver nisso. Então tudo isso é fruto de um posicionamento, tudo isso é fruto de uma decisão. Esses dias atrás eu vou contar uma experiência mais recente que eu tive. Quantos querem ouvir essa experiência? Segunda-feira passada, eu falei para minha esposa, meu amor, ano que vem nós vamos para a Europa. Falando isso, cadê minha gata? Está lá atrás? Não? Fala para minha princesa trazer para mim o que eu preciso aqui, por gentileza. Aí, deixa eu falar algo para você. Eu falei para ela, gata, é o seguinte, nós vamos para a Europa. Dela, sério? Falei, sério. Só que é o seguinte, meu amor, dinheiro eu não tenho, mas fé eu tenho. Eu me posicionei em fé. E na terça-feira, quando eu me reuni com o presbitério, o pastor Alex começou a compartilhar. Quantos acompanharam o nosso pastor nas redes sociais, na viagem que ele fez para o Peru? Foi linda a viagem. Nossa, ele tirou umas fotos lá com a pastora. Eu falei, cara, um dia eu vou tirar uma foto assim com a minha esposa também. Tá ali lindo, maravilhoso. Aí ele compartilhando como foi. E ele falou assim, pastor William, ano que vem, a conferência internacional vai ser nos Estados Unidos. É ou não é, pastor Johnny? O que nós falamos na mesa? Pastor, nós estamos contigo, nós vamos com o Senhor. E eu falei ainda, olhei pastor Johnny, olhei ou não olhei para você, pastor Johnny? Falei, pastor Johnny, nós vamos. Pastor Wellington, nós vamos. O Léo estava de férias, cadê o Léo? Você também vai, meu irmão, nós estaremos juntos lá. Aí você vai fazer o pastor entrevista lá na Europa, aleluia. Só que é o seguinte, o pastor falou, não vai ser mais na Europa. Aí eu falei, sério pastor, não vai ser? Não, vai ser nos Estados Unidos.
a conferência será nos Estados Unidos. Eu estava crente que eu ia para Portugal. Aí em Portugal iria visitar outros países. Eu falei, pastor, nós estaremos juntos. O presbitério vai estar com o senhor lá. Cheguei em casa e falei para minha esposa, amor, o plano mudou. A gente vai fazer uma viagem internacional. Presta atenção, olha para mim, não levanta. E aí, eu falei para ela, nós vamos fazer uma viagem internacional, mas não vai ser mais para a Europa. Nós vamos agora para os Estados Unidos. Falei isso na terça-noite. Quarta-feira eu fui visitar uma célula de adultos. Quando eu cheguei na célula, fui recebido com muita graça, muito favor, um ambiente de muita honra. E ali na palavra, o irmão liberou algo profético na minha vida. Recebi em nome de Jesus. Mas a hora que eu estava saindo da célula, o irmão olhou para mim e falou, pastor, eu não posso deixar o senhor ir embora sem eu liberar uma palavra para o senhor. Falei, pode falar, meu irmão. Eu tive uma visão quando o senhor entrou aqui na célula. Eu amo quando alguém tem uma visão. Porque o olhar é do homem, mas a visão é de Deus. Eu tive uma visão, pastor. Então fala, meu irmão, qual é a visão que você teve? Eu tive uma visão que o Senhor estava com o passaporte nas suas mãos. O Senhor estava com um passaporte. Eu falei, é mesmo? E nesse passaporte, em cima dele tinha uma bandeira. Aí eu por dentro, Senhor, que seja dos Estados Unidos, Senhor. E ali ele falou, pastor, em cima do passaporte tinha a bandeira dos Estados Unidos. Eu me posicionei terça-feira, não, melhor, segunda-feira. Eu me posicionei, na quarta-feira o Senhor confirmou o meu posicionamento. Na hora que eu ouvi, eu recebi. Você já sabe que eu sou profeta chorão, já chorei. Ai, meu Deus. Aí a hora que eu entrei no carro, eu liguei para o pastor Alex e falei, pastor, dele, o que foi, meu filho? Pastor, agora eu tenho certeza, eu vou estar com o Senhor ano que vem, nos Estados Unidos. Só que é o seguinte, pastor, dinheiro eu não tenho, mas eu tenho uma palavra. Eu falei para ele, sobre essa palavra, eu vou lançar a rede. Você vai me ver nos Estados Unidos. Por isso já me siga aí nas redes sociais. E você vai estar comigo se você tiver fé para isso. Se você se posicionar. Então, por que eu estou contando isso para os irmãos? Dinheiro eu tenho agora? Não tenho. Mas o que é o dinheiro que eu não tenho perto do meu Deus, que é dono do ouro e da prata? Perto do meu Pai, que pode me dar todas as coisas. Então, eu olhei para essa história e falei, Senhor, então o Senhor vai fazer. Só que isso, essa palavra e aquilo que eu vou viver é resultado de um posicionamento. Então durante toda a minha vida eu tive que me posicionar, eu tive que tomar decisões. Então quando eu estava ali na fase de adolescência, apareceu pessoas para que eu pudesse me relacionar. Teve momentos que eu deixei a emoção falar mais alto. Eu me relacionei até mesmo de uma forma errada. Mas em um momento da minha vida, ali com os 16 anos, o Senhor falou ao meu coração, eu falei, Senhor, mais uma vez então, eu vou me posicionar. Mas não da forma errada, da forma correta. Eu vou esperar a pessoa certa. Eu vou começar a orar por essa pessoa. Então eu comecei a declarar, eu comecei a falar características que eu queria que ela tivesse. E no momento, em 2016, eu olhei à minha frente e vi a mulher mais linda desse universo. Eu me apaixonei pela pessoa certa. E Deus, não foi combinado, viu, irmão? Só foi algo do Espírito aqui. E Deus me deu a minha vida. Deus me deu um sentido. Porque eu me posicionei lá atrás. Foi fácil? Não foi fácil. Eu tive momentos de luta. Eu tive momentos até mesmo de dúvidas. Mas em todos os momentos eu tive que me posicionar para ter um destino profético. Então, posicionamentos espirituais libera um destino profético. Diga comigo, posicionamentos espirituais libera um destino profético. Então uma vez que você se posiciona, o propósito de Deus começa a se cumprir na sua vida. Se você não entendeu a frase que eu acabei de dizer,
é que se você quer que o propósito se cumpra na sua vida, você precisa se posicionar. Se você quer que aquele chamado que Deus falou ao seu coração, aquele chamado que Deus vem queimando no seu coração, se cumpra, você precisa se posicionar. Então tudo é fruto de posicionamento, tudo é fruto da sua decisão. Então o que você será daqui a 5 anos, o que você será daqui a 10 anos, vai ser consequência da sua decisão de agora. Então aquilo que você decide agora, aquilo que você se posiciona agora, vai determinar aquilo que você vai ser no futuro. Eu tive que me posicionar para não ser influenciado pelas drogas. Eu tive que me posicionar para não ser influenciado por amigos que, ao invés de me colocar mais próximo de Deus, me tirava do propósito de Deus. Eu tive que me posicionar contra o ego, contra o orgulho, contra aquilo que a carne falava, para que hoje eu tivesse o que Deus tem derramado na minha vida. Escuta, você é resultado do seu posicionamento. Quando você se posiciona de uma forma espiritual, o propósito então começa a ser liberado, e Deus se encarrega em te levar até o propósito. Como eu mencionei a você, eu orei por uma esposa, eu falei como eu queria, eu não precisei ficar correndo atrás de 1, 2, 3, 4 irmãs ao mesmo tempo, eu apenas descansei. No momento que eu descansei e comecei a fazer aquilo que Deus me chamou para fazer, no momento que eu menos imaginava, Deus apresentou a pessoa. Aí eu começo a compreender algumas coisas, e isso é princípio na minha vida. Se um relacionamento, ao invés de te aproximar até Deus, te tira do propósito, não é de Deus. Se você tem que forçar para ficar dando certo esse casamento, não é de Deus. Porque hoje você força para dar certo, você força para casar. No dia que casar, você vai ter que forçar para manter esse casamento em pé e se manter casado com essa pessoa. Eu comecei a liderar. E eu vivi uma liderança leve. Tem momentos de luta? Teve. Mas você sabe que toda liderança, ela passa pelo teste do tempo, ela passa pelo teste da escassez, ela passa pelo teste também da multiplicação. Mas o que faz permanecer o líder rumo ao propósito é sempre o seu posicionamento. Eu vejo muitos casais, quando entram na corte, a primeira coisa que a pessoa faz é entregar a célula. A primeira coisa que ela faz é entregar aquilo que Deus deu em suas mãos. Aí eu pergunto, você estava liderando até alguém aparecer na sua vida? E quando esse alguém apareceu, você entregou? Não foi o homem que te chamou, foi o Senhor que te chamou. Relacionamentos de Deus nunca te tira de Deus, mas te aproxima de Deus. Mas essa palavra não é sobre relacionamento. Essa palavra é sobre um posicionamento. Nós precisamos nos posicionar. Posicionamentos que não são externos, são internos. Você precisa se posicionar internamente. E quando eu falo de se posicionar internamente, eu falo de nós termos posições no nosso coração. É o posicionamento aqui, ó, lá dentro, onde ninguém vê, onde ninguém enxerga. Ou melhor, quase ninguém enxerga. Porque a Bíblia diz que Deus, Ele esquadrinha o mais profundo do nosso coração. Deus sabe aquilo que está lá no profundo do seu coração. Eu estou olhando aqui muitos jovens, muitos irmãos, mas eu não sei o que você está sentindo agora. Eu não sei o que você está ali alimentando no seu coração. Mas Deus sabe. Por isso que o posicionamento espiritual para você ter um destino profético precisa começar no seu coração. É tudo no coração. Então Deus busca nos radicais livres jovens que têm posicionamento em seus corações, posicionamento que levam a eles a uma realidade. Então quando você busca a Deus, você se posiciona no seu coração, você começa a externar aquilo que é realidade. Eu vejo jovens que são dizimistas, sendo jovens, sem trabalho,
Mas o que passa nas mãos deles, eles dizimam. Por quê? Porque no seu coração há uma realidade. No seu coração há um posicionamento. Então quando ele se posiciona no seu coração, externamente as pessoas veem. Eu vejo jovens que são posicionados, que não fica de abracinho com um com o outro. Que não fica de conversinha com um com o outro. Aí eu ouço alguns falando, nossa pastor, mas é muito difícil essa pessoa, né? Claro, ela é posicionada em Deus. Eu vejo muitas atitudes de irmãos que mostram que tem ou não tem um posicionamento no seu coração. Quando Deus ele vai escolher alguém para uma obra, Ele não escolhe mediante a aparência, mas Ele escolhe mediante ao coração. Atos capítulo 13, versículo 22. Atos capítulo 13, versículo 22. O Senhor diz assim: e tendo tirado a este, levantou-lhes o rei Davi, do qual também, dando testemunho, disse: achei Davi, filho de Jessé, homem segundo o meu coração, que fará toda a minha vontade. Olha só, perceba esse versículo. A Bíblia diz que o Senhor, quando Ele dá direção a Samuel, Ele diz: eu achei Davi, filho de Jessé, homem segundo o meu coração. Então, pastor, o que isso significa? Que Deus não busca aparência, que Deus não busca eloquência, Deus não busca o mais inteligente, Deus não busca o mais descolado, Deus busca aquele que tem um coração. Então, se você tem o coração correto, se você é posicionado no seu coração, deixa eu te falar, Deus te escolheu, Deus vai te dar aquilo que você precisa, Deus vai abrir a porta para que o propósito se cumpra na sua vida. Então, o posicionamento não é externamente, mas é internamente. Aqui Deus, Ele deixa muito claro, não foi Davi que foi encontrar Deus. Repito, não foi Davi que foi encontrar Deus, foi Deus que encontrou Davi, foi Deus que achou Davi. E eu estou vendo aqui muitos Davis que o Senhor encontrou nesse lugar. Eu creio em nome de Jesus, os futuros pastores, líderes, discipuladores estão nesse lugar. Aqueles que farão com que o avivamento cresça nessa cidade, nesse estado, nesse país, em outros países, estão aqui, porque eu creio, eu profetizo. Existem jovens radicais livres, que têm o coração correto, e que nessa noite estão sendo achados por Ele. Quantos creem nisso? Diga amém, diga aleluia, aleluia. Então é tudo mediante ao coração. Deus enxergou o que ninguém enxergava em Davi. Você sabe que na história, quando Samuel foi ungir Davi, ele procurou primeiro outras pessoas. Ele procurou os irmãos de Davi. Davi não era o escolhido, Davi não era o primeiro, porque Davi nem estava naquele momento no lugar onde ele deveria estar para ser ungido. Porque Davi, naquele momento, estava obedecendo às ordens do seu pai. Você sabe que naquele momento Davi estava cuidando das ovelhas. Davi estava de trás das malhadas. Escuta, preste atenção no que eu estou falando para você. Davi, ele foi encontrado fazendo aquilo que o seu pai tinha mandado. Davi, ele não tinha as qualificações que o homem achava que um rei poderia ter. Mas Davi, segundo o que nós acabamos de ler, foi encontrado pelo Senhor. Mas por que ele foi encontrado? Porque no seu coração havia posicionamento. Davi estava posicionado atrás das malhadas, cuidando das ovelhas que nem era dele. Davi, ele estava cuidando de ovelhas que era do seu pai. Davi estava sendo fiel às coisas alheias. Davi não estava em busca de aplausos. Davi não estava em busca da fama. Davi não estava em busca de uma honra.
Davi estava em busca de cumprir um propósito naquele momento. Pastor, qual era o propósito? Cumprir a vontade do seu pai. E eu quero fazer uma pergunta nessa noite. Quantos querem cumprir a vontade do seu pai? Quantos querem cumprir essa vontade? Diga amém, diga aleluia. Então Deus vai enxergar em você o que ninguém mais vê. Deus enxergará no seu coração aquilo que talvez para muitos não é realidade, mas em você há uma realidade. Não pode tirar a realidade se não há uma realidade ali. Não tem como você querer externar algo que dentro você não é. Você pode até tentar. Você pode até por um momento dar 1, 2, 3 milhas. Mas você não vai conseguir. Uma hora você vai externar aquilo que está no seu coração. E você sabe que Davi, ele foi alguém aonde foi escolhido por Deus. Mas as realidades que estavam no coração de Davi, foi Deus que colocou no coração de Davi. Olha para mim, presta atenção. Deus, Ele colocou em Davi uma semente de grandeza. Deus colocou em Davi um propósito de grandeza. Eu creio que durante essa palavra, se você não está distraído com outras coisas, Deus está colocando sementes de grandeza no seu coração. Sabe qual é o problema que nós deixamos de receber? É que nós achamos que nós já somos super espirituais. É que nós achamos que nós não devemos aprender mais nada. E por isso nós distraímos com outras coisas. E por isso que você não recebe o que o outro recebe. Isso fala de um coração posicionado. Nós precisamos ser posicionados em nossos corações. Deus nos criou para ser filhos. Escuta o que eu vou falar para você. Só recebe a herança aqueles que são filhos. Só vai participar de avivamento aqueles que entendem que são filhos. Não me interessa encher estádios. O que me interessa é cumprir o propósito que Deus colocou aqui no Filho. O propósito de ver vidas sendo transformadas. O propósito de ver vidas sendo alcançadas pelo Senhor. Vidas cumprindo um propósito. Somente filhos participam da herança. Mas você sabe que há 24 anos nós somos radicais livres. E na história dos radicais livres, se passou muitas pessoas. E eu vou rapidamente ilustrar para você essas pessoas. Se você olhar para a história do filho pródigo, você vai observar que existiam muitas pessoas ali como fonte de serem principais. Primeiro, é o próprio filho pródigo. Quantos filhos que foram alcançados por esse ministério, que foram alcançados por essa obra, decidiram pegar uma parte da sua herança e ir embora. Eu não sou melhor do que ninguém. Eu tenho certeza, e eu sabia, que existia pessoas que tinham sido cotadas para estar no meu lugar. Mas por que não estão? Porque decidiram pedir a parte da herança e ir embora. O filho pródigo, ele não aguentou esperar o seu tempo. O tempo que Deus tinha para ele. E por isso ele pediu a sua parte. Existem aqueles que são como o irmão, cheio de justiça própria. Aqueles que ficam, mas se verem outros sendo levantados, se verem outros sendo usados, se verem aquele que saiu, mas voltou e teve a sua posição restituída, são aqueles que vão falar, por quê? Por que aquele foi levantado? Por que aquele foi ungido? Era eu que tinha que ser, era eu que sempre esteve aqui ao lado do meu pai. Essa é uma posição de uma pessoa que só busca fama, só busca posição. Nós não estamos aqui buscando posição para aplausos humanos. Nós estamos aqui buscando o propósito que Deus colocou em cada um de nós. Existem filhos que quando voltam, o Senhor restitui. Eu creio que existem muitos filhos dos radicais livres desse trabalho.
filhos de Deus, que estão lá fora, mas um dia eles vão voltar. Existe a figura do pai. O pai, certamente ele sofreu com o pedido do seu filho, com o pedido e até o mesmo desejo da morte do pai para pegar a herança. Porque você sabe que herança só pode ser liberada se o pai ou a mãe falecer. Então ali, quando o filho pródigo pede a herança, ele estava falando com outras palavras: pai, eu quero que o senhor morra, porque eu quero a minha herança, eu quero a minha parte. Mesmo diante daquela situação, quando o filho volta para casa, mesmo diante da desonra que o filho teve com o pai, quando o filho volta para casa, o pai faz uma grande festa. Isso fala de um pai que nunca deixou de amar um filho. Posso te falar algo? Deus nunca deixará de te amar. Você tem um bom pai. Um pai que cuida de você. Um pai que se importa com você. Um pai que tem um propósito para você. Diga para o seu irmão: você tem um pai. Diga para outro irmão: você tem um pai. Agora diga o mais forte que você puder: eu tenho um pai que me ama e que tem um propósito para a minha vida. Quantos creem nisso? Diga amém, aleluia. Mas presta atenção, só vai participar do mover dos radicais livres aquele que de fato entende que é filho. Há um avivamento sim para nós, e quem sabe nós vamos viver o último avivamento que essa terra já viu, porque Jesus está às portas. Não fica acreditando em qualquer pregador da internet que diga: vai, se arrependa para que haja um avivamento. Se arrependa para que você seja usado no avivamento. Não ouça qualquer porcaria que é falada na internet. Porque se você for pelo merecimento, se você for por essa vibe de eu tenho que me arrepender para viver o avivamento, você nunca viverá o avivamento. Porque eu estou aqui liberando uma palavra para você, mas você pode cair amanhã num erro. Mas algo que você tem que entender é o que o Evangelho diz para você. Pastor, o que o Evangelho diz para mim? Que os seus pecados do passado, do presente e do futuro já foram perdoados. Só vai entrar no avivamento e participar do avivamento aquele que entende que os seus pecados foram perdoados, passado, presente e futuro. Aqueles que entendem que são filhos de Deus. Porque um filho pode errar, sim ou não? Mas nunca deixará de ser filho. Somente participará de um avivamento lá na sua célula, lá no seu discipulado, aqui na nossa igreja, quem entender que é filho de Deus. Que não é pelo comportamento, não é pelo aquilo que você faz ou deixou de fazer, mas é aquilo que Deus tem de propósito para você. Escuta, Davi, aos olhos do homem, não era o mais cotado para ser um rei, mas pela sua posição no seu coração, pelo seu posicionamento espiritual, ele foi levado ao destino profético. Havia um destino profético para ele. Pastor, qual era o destino profético dele? Ser um rei, ganhar batalhas, ser um homem segundo o coração de Deus. Eu não sei se você está entendendo o que eu quero dizer para você, mas Deus criou você para participar desse mover dos radicais livres, mas crendo de uma vez por todas que é filho dele. Deus, ele chega a Gideão e ele pede para Gideão se levantar e ir para uma grande guerra, salvar o povo do Senhor. Só que Gideão, ele olhava para ele, ele se enxergava como pequeno, ele se enxergava como aquele menosprezado, porque ele também diz: Senhor, como que eu vou ser usado pelo Senhor, se a minha família é a menor aqui, é a mais pobre desse povo, e eu sou o menor da minha família. Então, o Senhor fala algo incrível para Gideão.
E o Senhor também faz algo incrível em Gideão. Ele transforma um homem cheio de medo, presta atenção nisso. Ele transforma um homem cheio de medo, cheio de angústia, cheio de aflição, para o maior libertador de Israel. Ou melhor, um dos maiores, porque você sabe quem foi. Aquele que levou Israel para a sua terra prometida. Mas olha o que a palavra do Senhor diz em Josué capítulo 6. Ou melhor, Juízes. Juízes capítulo 6. Agora vai lá para o versículo 12, por gentileza. Juízes capítulo 6, versículo 12 diz assim: Então o anjo do Senhor lhe apareceu e lhe disse: o Senhor é contigo, homem valente. Agora volta só no versículo 11. Então veio o anjo do Senhor e assentou-se debaixo do carvalho que está em Ofra, que pertencia a Joás, Abiesrita, e Gideão seu filho estava malhando trigo no lagar para o pôr a salvo dos midianitas. Gideão, ele estava servindo. Gideão, ele estava malhando trigo. Nesse momento, o anjo aparece e diz: você é homem valente. Deus encontrou em um homem que ele poderia ser valente. Eu não sei como você se enxerga. Eu não sei como você se observa no ministério, no seu futuro profissional, na sua vida familiar. Mas eu quero te dizer, por mais que você se enxergue como um pequeno, Deus enxerga você, um homem valente. Deus chamou Gideão em meio ao medo. Então Gideão, ele tinha um sentimento de pequenez, de fracasso, mas ele foi escolhido para livrar Israel. Então presta atenção, Deus, ele não nos chama pelo que somos. Realmente, Deus não nos chama pelo que nós somos, mas ele nos chama para que aquilo que ele vai ainda fazer em nós. Então não é só por aquilo que você é, mas por aquilo que ele vai fazer. Então Deus, ele tinha um plano na vida de Gideão, ele tinha um plano na vida de Davi, e na vida de Gideão, Deus mudou a sua identidade. Como mencionei a você, Gideão, ele se sentiu o menor da sua família. Vai para o versículo 15, por gentileza, eu vou provar isso biblicamente. E ele lhe disse: ah, Senhor meu, com que livrarei Israel? Eis que a minha família é a mais pobre em Manassés, e eu menor na casa de meu pai. Mas Deus respondeu a ele no versículo 16. Tornou-lhe o Senhor: já que eu estou contigo, ferirás os midianitas, como se fossem um só homem. Presta atenção. O Senhor disse para Gideão: eu sou contigo. Nessa noite o Senhor diz para você: eu sou contigo. Mais uma vez ele diz: eu sou contigo. Não há o que temer. Gideão, ele teve a sua identidade de medroso, a sua identidade pacato, sendo transformada numa identidade de um guerreiro. Presta bem atenção. Quando Deus está conosco, o impossível se torna possível. Quando eu olho para essa história de Davi, eu vejo que ali no anonimato, Davi, ele se posicionou. Mesmo tudo sendo contrário, ele se posicionou. Então ali, quando o profeta entra na casa do seu pai, para ungir e honrar aquele que seria o futuro rei, ele não tinha sido escolhido primeiro, ele nem estava ali. Então os demais tinham tentado ser aqueles que seriam escolhidos. Mas naquele momento, que talvez Davi passou, muitos de nós que, se nós não tivermos uma identidade firmada em Cristo,
pudéssemos olhar para essa história e falar: eu sou abandonado nesse lugar. Nem meu pai acredita em mim, nem meus irmãos acreditam em mim, então eu vou embora, eu vou sair dessa casa. Foi isso que Davi fez? Davi continuou fazendo aquilo que foi chamado. Davi, ele tinha se posicionado. Então Davi não ficou chorando por não ter sido escolhido primeiro. Tem muitos irmãos que até querem sair da igreja porque não são os primeiros a serem escolhidos. Pastor, mas eu gerei aqui no meu coração o sentimento de ser líder, eu fui frustrado, então eu vou sair dessa igreja. Presta atenção, sendo escolhido ou não pelos homens, uma hora ou outra o Senhor te levantará. Pastor, está sendo muito tardio aqui a promessa de Deus se cumprir na minha vida. Acalma o seu coração, porque no momento que Davi, ele foi menosprezado, Davi, ele foi desprezado, a Bíblia diz que Davi, ele se manteve grande em seu coração. Eu creio que Deus está levantando aqui em nós uma geração da colheita, filhos de Ana, que são gerados através da mensagem da graça, mensagem gerada na cruz, que tem dentro de si a semente da grandeza. Podem sim não ser escolhidos no primeiro momento, mas no momento que Deus quiser, você será catapultado por Ele. Comece a externar aquilo que está dentro do seu coração. Gere realidades dentro do seu coração. No anonimato, Davi, ele se posicionou. Então, quando que você tem que se posicionar? Não é só aqui num apelo da palavra, não é só lá na sua célula, no apelo, mas você precisa se posicionar no seu coração, no seu altar secreto, quando ninguém está vendo. É quando ninguém está vendo que você demonstra de fato quem você é. É no anonimato que a grandeza cresce. Se nós olharmos uma outra história de Davi, eu fico perplexo quando eu percebo. Davi diante de Golias. Antes disso, Davi já tinha sido ungido como um rei pelo profeta. Mas ainda ele não estava exercendo a sua posição futura. Ele não estava exercendo ainda o propósito profético. Mas quando ele olha para Golias, que desafiou todos que estavam naquele lugar, e ninguém teve coragem, presta atenção, ninguém teve coragem de lutar com Golias. Davi, ele se posiciona. E ele fala: hoje eu vou ter a sua cabeça. Sabe o que ele fez? Ele se posicionou de acordo com a realidade que estava dentro dele. Nós precisamos se posicionar de acordo com a realidade que está em nós. Diante de Golias, Davi se posicionou e se dispôs a servir e ser útil. Quantos aqui querem um grande avivamento acontecendo nesse lugar? Quantos aqui querem um avivamento lá na sua célula? Quantos aqui querem participar e ser usados nesse avivamento? Então escuta o que eu falo para você. Seja útil na mão do Senhor. Davi, quando ele estava na frente de Golias, ele se posicionou e se dispôs a servir e ser útil. O seu posicionamento hoje determina se você vai participar do mover de Deus. Hoje, nessa noite, se você se posicionar, essa atitude que você terá vai determinar se você vai participar do mover de Deus. Mesmo Davi sendo ungido por Samuel, sabia que ele tocava a harpa para Saul? Sabe quem era Saul? Era o seu líder. O seu líder queria matá-lo. Imagina o seu líder hoje querendo matar você. Era assim que Davi estava enfrentando uma situação. O líder queria matar, esganar. Mas olha só que interessante. Davi, enquanto não estava ainda no trono, ele via a oportunidade de honrar o seu líder. O maior desafio de um discípulo é o erro do líder. Escuta, presta atenção, olha para mim, não se distraia. Escuta o que eu vou falar para você, já estou finalizando. Escuta, por favor, não se levanta agora, em nome de Jesus, nome de Jesus. Eu estou trazendo meu coração para você aqui.
Se você não consegue honrar o coração, honre pelo menos a presença de Deus nesse lugar. Davi, o homem segundo o coração de Deus, ele decidiu honrar o seu líder quando menos ele precisava dessa honra. É até ruim que eu vou falar para você, mas Saul não deveria nem ter sido honrado por alguém que ele queria matar. Mas Davi, por ter uma posição correta, princípios corretos no seu coração, o honrou em todos os momentos que ele tinha oportunidade. Às vezes o que você precisa está numa embalagem que você não gosta. Sabe por que Davi fez isso? Porque ele tinha realidade no coração dele. Ele tinha um posicionamento no coração dele. Por que Davi, ele enfrentou Golias? Porque Davi era uma pessoa posicionada. Radicais livres, se posicione nesse tempo. Se posicione na internet. Se posicione na sua escola. Se posicione na sua casa. Se posicione aonde ninguém mais te vê. É isso que te leva para o destino profético. Quando eu falo de destino profético, são as promessas que Deus falou ao seu coração. Quando eu falo de destinos proféticos, eu falo daquilo que o Senhor prometeu que faria na sua vida. Então, se você quer alcançar aquilo que Deus colocou para você, você precisa se posicionar hoje. E escuta, somente filhos assumem a herança. Somente filhos são aqueles que posicionam, que não andam segundo as suas preferências. Nós somos radicais livres. E nós não andamos de acordo com as nossas preferências. Porque você sabe que na videira o que não muda são as mudanças. Então não é o líder tal, falando de tal, que eu não vou andar porque não é meu predileto. Eu não vou ouvir esse pastor porque não é meu predileto. Eu não vou ouvir esse discipulador porque não é meu predileto. Não! Essa mentalidade do diabo não tem em nosso meio. Porque filhos que participam da herança são filhos que se posicionam. São filhos que não andam segundo as suas preferências. Pastor, toca aquela música que eu gosto de ouvir. Vou trazer um meme antigo que o pastor Naor virou, né? O que eu tenho a ver com o que você gosta? Você não faz aquilo que você gosta, você faz aquilo que é necessário. Aqueles radicais livres, aqueles que se posicionam, são aqueles que não andam segundo a sua preferência, mas andam segundo aquilo que Deus colocou em seu coração. Então o segredo de você receber a unção poderosa que há nesse trabalho dos radicais livres, é se colocar como filho. Tem filho de Deus nesse lugar? Tem filho de Deus nesse lugar? Você sabe que Paulo, ele chega para Timóteo e ele dá alguns conselhos para Timóteo. Mas se nós olharmos no Antigo Testamento, havia um homem também que deu um conselho para o seu filho se posicionar. E esse homem, estou falando muito dele, que é Davi. Davi, ele chega então para Salomão e ele pede para que Salomão se posicione como homem de Deus. Tem homens de Deus nesse lugar? Amém. Tem mulheres de Deus nesse lugar? Amém. Então se posicionem. Olha o que a palavra do Senhor diz em 1 Reis, capítulo 2, versículo 1. 1 Reis, capítulo 2, versículo 1. Pastor, o que a palavra de Deus diz? Aproximando-se os dias da morte de Davi, deu ele ordens a Salomão, seu filho, dizendo: eu vou pelo caminho de todos os mortais. Coragem, pois, e ser homem. Está do lado de homem de Deus aí? Vira para ele e fala: seja homem. Agora está do lado de uma mulher aí? Diga para ela, chegou a tua vez. Diga para ela: seja mulher de Deus. Tem filhos de Deus, tem homens e mulheres de Deus nesse lugar. Pelo amor de Deus, se posiciona como filho. Escuta. Quando Paulo chama Timóteo, ele deixa uma carta de posicionamento. Homens de Deus ensinam posicionamentos.
Eu estou te ensinando a se posicionar nessa noite. 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 1. 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 1. Tu, pois, filho meu, fortifica-te na graça que está em Cristo Jesus. Versículo 2. E o que de minha parte ouviste através de muitas testemunhas, isso mesmo transmite a homens fiéis e também idôneos para instruir a outros. E Paulo finaliza dizendo: participa dos meus sofrimentos como bom soldado de Cristo. Tem soldados de Cristo nessa noite? Paulo lhe deixa um legado a Timóteo. Paulo, ele fala para Timóteo se posicionar como um soldado. A próxima geração que Deus vai usar nos Radicais Livres são bons soldados. Eu creio que aqui há bons soldados da parte de Deus. E escuta o que eu vou falar para você: soldados não são inúteis, soldados são úteis na obra do Senhor. Soldados são aqueles que estão à disposição. Soldados são aqueles que falam: eis-me aqui, Senhor, envie-me a mim. Então não seja, e aqui é um conselho para você, não seja inútil. Não seja inútil. Foi isso que o Senhor mais falou no meu coração na sexta-feira, de uma conferência, que muitos aqui poderiam estar. Não seja inútil. Como assim, pastor? O senhor falou para o Senhor que é pastor? Sim, porque em muitos momentos eu deixei de ser inútil. Eu fui inútil. Em muitos momentos da minha vida, e quando eu poderia me posicionar, eu fui inútil. E você sabe o que é inútil? Inútil não é uma pessoa que não faz nada. Inútil é uma pessoa que escolhe o que ela quer fazer. Uma pessoa útil, um soldado útil, ele não escolhe aquilo que tem que fazer, ele não escolhe qual cidade ele quer morar, ele não escolhe o que ele tem que fazer do seu desejo, ele escolhe aquilo que está na vontade de Deus, ele escolhe aquilo que está no coração de Deus, ele escolhe aquilo que é bom, agradável e perfeito à vontade de Deus. Soldado que é útil, ele está à disposição de uma missão. Soldado que é útil, ele sempre está à disposição para servir numa missão. Mas para ser útil nós precisamos de renúncia. Renunciar à nossa vontade. Quantas vezes eu renunciei muitas vontades minhas para estar nesse lugar. Será que tem jovens nesse lugar que querem renunciar à sua vontade e dizer: Senhor, me usa. Eu não tenho mais tempo para minha vida, eu não tenho mais tempo para minha casa, eu não tenho mais tempo para isso, eu não tenho mais tempo para aquilo. Tudo bem, meu irmão, você pode pensar dessa forma, mas quando Jesus voltar, Jesus buscar os crentes vencedores, não tem mais o que você fazer. Sabe qual é o pior erro que alguém pode ter na vida? É ser bem sucedido naquilo que não foi chamado. Irmãos, eu quero ser útil nas mãos do Senhor. Eu quero renunciar às minhas vontades. Sabe qual é a pior coisa para o homem? Sabe qual é a pior coisa para o homem? É ele chegar ao final da sua vida e olhar para trás e ver que tudo que ele fez não valeu de nada. Homens de Deus são úteis, são aqueles que fazem a vontade de Deus. E Paulo fala a Timóteo no versículo 4: nenhum soldado em serviço se envolve em negócios dessa vida, porque o seu objetivo é satisfazer aquele que o arregimentou. Radical Livre é um soldado que está em serviço, é um soldado que não se distrai. E existem muitas distrações nesse mundo. Há distrações nos relacionamentos, amizades, namoros que enfraquecem a fé. Até mesmo corte errada, com a pessoa errada, enfraquece a fé. Puxa para o pecado, puxa para longe da vontade de Deus. Redes sociais, entretenimento excessivo te tira da vontade de Deus, te distrai. Pecados ocultos também são distrações.
comparações e aprovações de pessoas, falta de disciplina e tem tantas outras coisas. O orgulho também é uma distração. Soldado que está mediante uma guerra, irmãos, nós estamos numa guerra. Só que eu creio que nessa guerra eu já tenho o resultado dela. Qual é o resultado? Ao final, nós seremos mais do que vencedores. Ao final nós vamos vencer, porque Cristo Jesus já venceu por nós lá na cruz do Calvário. Então, por que eu tenho que lutar? Porque ainda há um avivamento para ser feito na minha célula, na sua célula, na nossa igreja. Há pessoas que precisam de salvação, há pessoas que precisam de cura, de libertação. Só que nós precisamos ser soldados que não estão distraídos com as coisas desse mundo. Até casamento pode ser uma distração. Não se distraia. Versículo 8 e 9. Paulo também diz a Timóteo: lembra-te de Jesus Cristo, ressuscitado de entre os mortos, descendente de Davi, segundo o meu evangelho, pelo qual estou sofrendo até algemas como malfeitor. Contudo, a palavra de Deus não está algemada. Vamos ler essa parte aqui, a palavra de Deus em uma só voz. 1, 2, 3 e... mais uma vez. Mais uma vez. A palavra de Deus não está algemada. Pastor, o que significa? A palavra de Deus não está algemada. Sabe o que significa? Paulo chega para Timóteo e diz: Timóteo, nada vai calar a palavra de Deus. Irmãos, pelo amor de Deus, se eu sou profeta nessa noite aqui na sua vida, eu quero te dizer: não deixe as circunstâncias, não deixe as distrações, não deixe pessoas, não deixe frustrações te tirar do propósito, calar a sua boca. Deus quer fazer em você e através de você. Não se cale, abra a sua boca. Eu profetizo, eu declaro, aonde você estiver, quando você abrir a boca, sairá vida, sairá poder, sairá salvação para aqueles que precisam de salvação. Então pregue, meu irmão, fale, não se cale, faça a vontade de Deus. A resposta que você vai dar hoje, pode liberar no destino profético. E por último, João capítulo 4, versículo 32. O Senhor, ele estava sendo servido, mas teve um momento que ele já estava satisfeito e ele disse que a sua comida era outra. João capítulo 4, versículo 32 diz assim: mas ele lhes disse: uma comida tenho para comer, que vós não conheceis. Diziam então os discípulos uns aos outros: ter-lhe-ia porventura alguém trazido o que comer? Disse-lhe Jesus: a minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Qual é o alimento dos radicais livres? É fazer o que Deus chamou para fazer. Pregar o evangelho, fazer discípulos e batizai-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Quantos querem fazer a vontade de Deus? Quantos querem fazer a vontade de Deus? Então fique em pé onde você está. Não se distraia, não se distraia. Olhe para mim. A equipe de louvor pode subir. Não se distraia. Olha para mim. Por favor, irmãos, não se distraia. Olha para mim. Sabe por que eu trouxe essa vela? Sabe por que eu escolhi deixar essa vela acesa? Essa vela simboliza muitas vidas que estão nesse lugar. Eu cresci nos radicais livres ouvindo o pastor Naor dizendo: você só tem uma vida. E o que você está fazendo com essa vida? Irmãos, eu só tenho uma vida para queimar. Você só tem uma vida para queimar. E a minha pergunta é: o que você está fazendo com a vida que Deus te deu? Você tem apenas uma vida.
que você está fazendo com ela? Essa vela está queimando. E eu quero queimar como essa vela, pelo Senhor. Eu quero ter meu coração a cada dia, a cada mês, a cada ano, queimando por algo que vem dos céus. Viajar é bom. Ter casa boa é muito bom. Andar de carro novo é muito bom. Mas fazer a vontade de Deus, para aquele que tem um coração incendiado, é melhor ainda. Eu quero até o último dia da minha vida, até quando eu estiver velho, no meu último suspiro, eu quero queimar pelo Senhor. Eu não quero ser radical livre só aqui, porque eu sei que um dia eu vou passar o legado. Um dia eu vou passar. Talvez vai ter outro em meu lugar aqui. Mas eu quero continuar queimando. Um dia eu vou me aposentar, mas eu quero continuar queimando pelo Senhor. Porque Deus falou comigo nessa conferência. Porque tinha algumas áreas da minha vida que eu precisava queimar ainda mais. Algumas áreas da minha vida eu precisava continuar com o coração queimando. O que está queimando no seu coração? Você só tem uma vida para queimar. O que você está fazendo com essa vida? E o Senhor liberou uma palavra ao meu coração nessa conferência. Eu quero dizer ela para você. Isaías capítulo 40, versículo 27. Isaías 40, 27. Porque dizes, ó Jacó, e falas, ó Israel, o meu caminho está encoberto ao Senhor, e o meu direito passa despercebido ao meu Deus. Não sabes, não ouvistes, que o Eterno, o Senhor, o Criador dos fins da terra, nem se cansa, nem se fadiga? Não se pode esquadrinhar o seu entendimento. E talvez aqui a palavra que eu quero dar é para alguns que estão aqui nesse lugar. Versículo 29. Faz forte ao cansado, e multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Talvez você deixou de queimar nessa noite por algo, mas hoje Jesus está aqui para acender de novo no seu coração, para queimar de novo no seu coração, para você sair daqui mais uma vez queimando pelo propósito que Ele colocou no seu coração. E no versículo 30 ele diz: os jovens se cansam e se fatigam, e os moços de exaustos caem, mas os que esperam no Senhor. Tem alguém aqui que espera no Senhor? Tem alguém aqui que espera no Senhor? O Senhor diz: renovam as suas forças, sobem com asas como águias, correm e não se cansam, caminham e não se fatigam. Que o Senhor volte a queimar no seu coração aquilo que é eterno. Talvez em algum momento, alguma coisa na sua vida te distraiu, te deixou de ser útil. Mas eu quero hoje liberar sobre a sua vida o Senhor, é que Ele quer renovar no seu coração aquilo que precisa ser renovado. Se você entende que Deus falou com você, se você entende que você precisa continuar queimando pelo Senhor, se você precisa ter suas forças renovadas, se você esteja nesse momento cansado, eu quero declarar que há uma nova unção sendo liberada sobre nós e sobre a sua vida.
Se você quer ser esse soldado que é útil nas mãos do Senhor, que não escolhe a missão e não se distrai e serve a Ele, se ajoelhe onde você está. Espírito, e eu quero que você coloque a sua vida agora diante do Senhor. Se for necessário chorar na presença do Senhor, você fala: Senhor, queima mais uma vez em meu coração. Senhor, eu quero, Senhor, ser essa vela acesa. Eu quero ter a minha vida queimando ainda mais pelo Senhor. Se algo falou ao seu coração, se essa palavra falou ao seu coração, se Deus mostrou para você, e você deseja fazer um voto com o Senhor: Senhor, eu quero queimar pelo Senhor até o último dia da minha vida. Não importa se você é pastor, discipulador, líder, se ajoelhe onde você está. Faça agora essa oração de entrega ao Senhor.